bem, olha, hoje a gente vai falar sobre o importante acontecimento que desencadeou depois da independência do Brasil, que foi a Inconfidência Mineira ou os Inconfidentes. Inconfidentes? O que é isso? Inconfidentes? Digamos que seja um grupo de pessoas que tem um plano, só que é um plano secreto. Eles não confessam, eles não falam, eles não confidenciam. Eita, como tu é fofoqueiro. Por quê? E tu já tá sabendo? Não, rapaz, é porque é um fato, por exemplo, que aconteceu na capitania de Minas Gerais em 1769. Oxê, e tu ainda lembra? Lembro, não é porque eu estivesse lá, é porque a história se encarregou de registrar esse importante fato. Eu não gosto de fato. Por quê? Porque dentro do fato, não, eu estou falando de outro tipo de fato, um acontecimento. Ah, tá certo. Nesse tempo, o Brasil pertencia à coroa portuguesa. E era uma coroa enxuta, dava por baixo. Não, rapaz, coroa portuguesa era o reino de Portugal. Aqui, o país, o Brasil, era simplesmente uma colônia de férias. Que colônia de férias? Era uma colônia que só tinha abelha. Porque o país era colonizado por Portugal. Ah, tá certo. Naquela época, a principal atividade que existia economicamente no Brasil era, sabe o quê? Não, era exatamente a extração e o comércio do ouro. E era ouro bom? Sim. Era um ouro de qualidade, ouro de 18, de 20, de 22 quilates. Então era ouro bom para cachorro. Por quê? 20 quilates, não, quilates, vamos dizer, uma unidade de referência para medir a qualidade do ouro. Ah, tá certo. Só que para exercer um controle sobre a extração e o comércio do ouro, que tem, Portugal então resolve criar aqui no país as casas de fundição. Oxê, e o que é isso? Era um local onde todo o ouro que era extraído era selecionado, era pesado e também separado e fundido. Rapaz! Fundido quer dizer que o ouro era dissolvido, era derretido e aí era transformado principalmente em barras, porque assim a coroa portuguesa exercia maior controle e evitava inclusive o contrabando. Oxê, e eles vendiam na feira do rolo? Não, era para evitar mesmo o contrabando que existia naquela época. Ah, tá certo. Só que no momento da história estava muito difícil os mineiros extrair o ouro da terra, estava difícil, eles estavam escavando com as unhas. Não, é porque as minas de ouro já estavam entrando em declínio. Ah, era? E para acabar de completar, Portugal resolve cobrar altos impostos sobre a atividade de extração e o comércio de ouro. E era chegando a cobrar 20%. Um quinto do que era produzido. Eita, era o quinto dos infernos. Pois é, exatamente aí que nasceu essa expressão. Ah, é? Só que, revoltado com essa situação, lá em Ouro Preto, oxê, e o ouro não é amarelo? Ouro Preto, Vila Rica, era a cidade onde moravam lá os Inconfidentes. Ah, tá certo. Os Inconfidentes foram um grupo de profissionais liberais, de padres, de intelectuais, enfim, que resolveram fazer um movimento para libertar a capitania de Minas Gerais do domínio português. Ah, era? Exatamente. Aí juntava essa variedade de pessoas que eu falei, profissionais, era padre, artista, atleticano, cruzeirense. Nesse tempo não tinha ainda os clubes de futebol. Não. Só que no meio desse movimento, infelizmente, havia um traidor. Oxê, era o Judas Iscariote de novo? Não. Era o Joaquim Silvério dos Reis, que acabou delatando todo o esquema dos Inconfidentes na Lava Jato. Não, junto à coroa portuguesa. E aí? E aí, os Inconfidentes acabaram sendo presos, processados e condenados. Ai, meu Deus, só que quem acabou pagando severamente por tudo isso foi o popular Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Tiradentes? Porque ele tinha o ofício de extrair os dentes da pessoa. Aí deu o quê? Aí ele acabou pagando de uma forma, você nem imagina, já sei. Ele foi obrigado a deixar a cidade toda banguela. Não, não, não. Ele pagou muito caro por fazer parte desse plano. Era um plano odontológico? Não, um plano de fazer parte dos Inconfidentes. Ah, tá certo. Aí ele acabou sendo enforcado, decapitado, o seu corpo, a sua cabeça foi exposta lá pelas ruas de Ouro Preto, e aí foi o primeiro grande levante pela independência do Brasil. Ah, é? Só que a independência mesmo vai acontecer em 1722, quando o príncipe Dom Pedro I ali parou às margens do Ipiranga para abastecer. Não, eu estou falando do rio Ipiranga. Ah, não é o posto, não, que posto. E aí
Lembra-se que ele deu o grande grito. Eu sei por que foi que ele gritou. Por que foi? Estava com dor de barriga. Aí é outro lado da história, né? Então foi isso que aconteceu, um resumo da história dos Inconfidentes. Mas você sabe muito pouco desses 500 anos da história do Brasil. Rapaz, 500 anos, eu sou muito novo ainda, rapaz, mas você devia saber mais. 500 anos.